Boa noite, irmãos queridos. É ótimo estarmos aqui na casa do Senhor, porque aquilo que recebemos aqui é muito necessário, faz muito bem ao nosso coração, e não se recebe em outro lugar nada que não se receba na casa nada daquilo que se recebe na casa do Senhor. Então nós estamos aqui, estamos contentes, e eu quero que os irmãos orem e prestem atenção à palavra do Senhor. A nossa passagem de hoje, o texto bíblico, está em Isaías 50, versículos 4 e 6. Esse é um texto muito bonito, que eu já usei várias vezes, e como tenho dito aos irmãos, às vezes eu sinto necessidade, sinto que é preciso recordar algumas passagens bíblicas. Muito obrigado, irmão. Está aberto, irmão. Está aberto. Tá, obrigado. Então, os irmãos me acompanhem, por favor. O Senhor Deus me deu a língua de discípulo, para que eu saiba socorrer o enfraquecido. Ele faz surgir uma palavra. Manhã após manhã, ele me desperta o ouvido, para que eu escute como os discípulos. O Senhor Deus abriu-me o ouvido, e eu não me revoltei, não me virei para trás. Entreguei minhas costas aos que me batiam, minhas faces aos que me arrancavam a barba. Não escondi o meu rosto diante dos ultrajes e diante dos escárnios. Este é um texto de Isaías, profeta dos mais relevantes na Bíblia, no Velho Testamento. Vamos ver o nosso tema. Como exercer o discipulado pleno? Qualquer coisa que a gente faça na vida, a gente pode exercer de forma plena ou de forma, digamos, minguada, de forma inadequada. O profeta Isaías está falando da sua experiência como alguém que é um discípulo, exerce a função de discípulo, e ele fala como é que é exercer essa função de forma plena. Nessa passagem há um contraste entre o discípulo de Jesus e aquele que padece. Então aqui está o sofredor e aqui está o discípulo. Qual é a relação que existe? Então qual é a relação que há entre um crente em Jesus e uma pessoa doente, um sofredor? É disso que o profeta fala. Ele fala dessa relação do sofredor com o discípulo de Jesus. Este é o nosso tema, e esse tema que nós vamos desenvolver, dizendo como é que nós podemos exercer esse discipulado. Primeira lição. Para exercermos o discipulado pleno, precisamos identificar na comunidade a pessoa carente de restauração. O profeta Isaías desenvolveu o seu ministério em duas fases. A primeira fase está registrada no livro dele, do versículo 1 ao versículo, do capítulo 1 ao capítulo 40. Aliás, do capítulo 1 ao 39. Então, na primeira parte do livro, o profeta fala de coisas ruins, coisas duras, e a palavra dele é uma palavra assustadora, porque essa palavra se refere a coisas ruins que vão acontecer e que sobre elas pouco se poderá fazer. Ele fala da destruição, a destruição de Jerusalém, a destruição do povo de Israel. A partir do capítulo 40, ele muda o seu discurso. A segunda parte de Isaías começa assim:
consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém. Diga que o seu pecado já foi perdoado e que agora é tempo de receber coisas boas de Deus. Então, na primeira fase, castigo, punição, destruição. Isso aconteceu. Agora o povo está escravo na Babilônia. E há tristeza e sofrimento nessa escravidão. Mas Deus incumbe o profeta para dizer para essas pessoas que estão numa situação de dor, dizer para elas coisas boas. Na verdade, nós hoje como discípulos, vivemos uma época em que a nossa fala deve ser para dizer coisas boas. Nós estamos na segunda fase. A fase da condenação já passou. Uma vez uma pessoa me criticou que ele achava que a minha pregação era muito bondosa, era muito tolerante. E em algumas igrejas onde eu fui pastor, os irmãos me criticavam. Pastor, eu sou muito tolerante, você tem que bater mais duro nos jovens, você tem que cobrar mais dos homens, tem que cobrar mais das mulheres. E uma vez eu falei para o irmão aqui, isso já foi aqui em São Paulo. Eu falei, naquele tempo existia a prisão do Carandiru, né, cheia de criminosos. Eu falei, os meus ouvintes não são os prisioneiros do Carandiru. Os meus ouvintes são pessoas transformadas, pessoas salvas, pessoas bondosas, cheias de coisas boas no coração. Eu não posso ser violento com essas pessoas, eu não posso dizer uma condenação para essas pessoas. Passou isso, passou. No passado, se eu tiver que pregar numa prisão, eu vou ser muito duro. Mas isso aqui não é prisão, aqui não são criminosos, aqui não são bandidos, são pessoas transformadas, pessoas boas. Então o que acontece? O povo estava rebelde, Isaías foi duro, depois chegou um tempo que o povo foi castigado, e Deus fala para Isaías, muda o discurso. Você condenou. Agora consola. Se nós às vezes usamos uma palavra dura com o nosso filho, ou com a esposa, ou usamos uma palavra dura com um irmão que errou, às vezes somos duros. Irmãos, tem gente, membros de igrejas evangélicas, que precisaram de psiquiatra, depois do que sofreram do seu pastor. Humilhação, ofensa, condenação. Uma vez eu atendi uma senhora chorando, e o marido dela falou assim, essa mulher não come, é uma semana, não come, não dorme, só chora. Aí eu falei, vamos conversar com ela. Ela falou assim, o meu pastor falou que eu perdi a salvação. Agora eu estou só aguardando morrer e ir para o inferno. Então eu precisei tratar dela como um profissional e também tratar dela na sua compreensão de Deus. E eu ensinei para ela que Jesus falou, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E ela foi condenada por um pecado que cometeu quando ainda era solteira. Quer dizer, o pastor falou e ela assumiu, né? Então, agora o Senhor chama Isaías, diz, para, console. Então, a partir disso, você depois pode ler, você lê os primeiros 39 capítulos, você vai ver um tipo de palavra, um tipo de fala. Depois desses, quando chega no capítulo 40, muda tudo, porque agora a palavra de consolação. Então, o que nós precisamos é identificar o nosso alvo. Isso aqui não é Carandiru, isso aqui são salvos por Jesus. É uma pessoa doente, é um idoso sofrendo, é alguém que não tem emprego. Não são criminosos. Mas às vezes, em algumas igrejas, em alguns lugares, os membros da igreja são tratados como se eles fossem pessoas criminosas. A língua portuguesa tomou forma como uma língua conhecida nos séculos XII e século XIII. Quando surgiram os primeiros textos em português, que é um português bastante diferente do nosso. Por exemplo, ombro, ele falava umbro, meu umbro, mas a língua foi evoluindo.
Pois bem, quando surgiu a escrita da língua portuguesa, surgiram 3 tipos de literatura, chamada de cantigas, as canções. Então, os primeiros escritores eram os cancioneiros. Eles começaram a escrever. Eles escreviam 3 tipos de canções: cantigas de amor, cantigas de amigo e cantigas de escárnio e de maldizer. Eles escreviam, os poetas escreviam essas canções, cantavam, e o povo aprendia e cantava nas ruas, nas plantações de uva. O povo cantava, era o cancioneiro, chamado cancioneiro popular. Cantigas de amigo, não é como aquele Erasmo Carlos falou, você, meu irmão, camarada. Então, é uma canção para um amigo, para homenagear um amigo. É isso que o Erasmo Carlos fez naquela canção. Escreve uma canção para homenagear um amigo. Então havia essas canções, o povo cantava. E havia a canção de amor. Era a canção dos apaixonados, que os apaixonados, os jovens, aprendiam e cantavam. Olha para mim, não telefona para ela, telefona para mim. Essa era a cantiga de amor. E tinha outra cantiga, que era a cantiga de escárnio ou de maldizer. Escrevia-se canções nas quais o povo zombava do outro, escarnecia do outro. Por exemplo, um caloteiro na comunidade. Havia um caloteiro na comunidade, o seu Manuel José. E todo mundo sabia que ele era caloteiro. Então, o escritor, o cancioneiro, escrevia uma canção escarnecendo dessa pessoa. E aí eles cantavam, o povo cantava a canção de escárnio, de zombaria. Mas não havia uma canção para o sofredor. Então era uma pobreza tão grande, era uma miséria tão grande naquela época. Hoje a gente reclama de fome. Não, fome era na Idade Média, doença era na Idade Média. Né? Na peste, de cada 10 pessoas, 7 morriam. Né? Naquela peste que surgiu na Idade Média. Mas não havia uma canção para o sofredor. E eu fico pensando, irmãos, que às vezes nós não temos essa canção. Não temos uma canção para o triste. E ele disse, o profeta disse que Deus deu a ele uma palavra própria para o sofredor. Eu estou falando que aqui nós estamos pensando na vida cristã como discipulado. O discípulo é aquele que aprende e pratica. O nosso mestre tinha a palavra bondosa. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Então, Jesus não veio com palavras ofensivas. Né? Aquela mulher que foi pega em adultério e diz, se ninguém te condenou, eu te condeno, vai e não peques mais. Então esse era o discurso de Jesus. E o profeta diz que a função dele agora não é condenar. A nossa tendência é agredir, é falar mal, é extravasar. Tinha uma irmã aqui que era assim, ela era grosseira, ela falava isso mesmo, é meu temperamento, eu sou transparente mesmo. E não é transparente, ela é grossa. Agora é tempo, nós precisamos identificar na sociedade, não o amigo ou o caloteiro, mas o sofredor. Às vezes está na nossa casa. Às vezes está dentro da nossa casa. E esse sofredor, como disse, ele está presente. E o profeta diz, agora, nesse momento, mudei meu discurso. Consolai o meu povo. A palavra do profeta coloca o outro, né? Para que eu saiba socorrer ao enfraquecido. Agora, Deus ensinou coisa nova para o profeta. Os irmãos sabem que, ou vocês devem saber, ou talvez não, que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo.
E muitos se suicidam depois do encontro com o pastor. Foi falar com o pastor, terminado o atendimento, ele conclui que deve morrer. Por exemplo, uma senhora falou para mim, o pastor falou que se eu me suicidar, porque ela queria se matar, ela disse, que eu me suicidar eu vou para o inferno. E ela disse, eu já estou no inferno. Estou no inferno. Quer dizer, ele vai acusar uma pessoa que está numa situação terrível. E o profeta diz, o Senhor me deu um falar novo, uma palavra nova, uma linguagem nova. E eu vou descobrir quem precisa dessa palavra. O profeta diz, bom, antes aqueles rebeldes, idólatras, ouviram dura palavra. Agora, o Senhor me deu uma outra palavra. E eu vou descobrir quem precisa dela. E vou fazer o que o Senhor quer. Então nós precisamos de saber o seguinte: há pessoas que estão bem, há pessoas que estão indo bem, e há aqueles que estão no estado de dor, de sofrimento. Quando o profeta diz, para que eu saiba socorrer o enfraquecido, é porque esse enfraquecido existe. O dolorido existe. O perseguido existe. O deprimido existe. Eu tenho a palavra. Onde está a pessoa para quem Deus me deu a palavra? A palavra que o mestre deu para o discípulo, ele vai procurar onde está o enfraquecido para que ele possa fortalecer. Isso é o discipulado. Esse é o método do cristão. O discípulo imita o seu mestre, faz como o seu mestre. Como Jesus procurou as multidões sofredoras para dar a elas a palavra de esperança, nós, os discípulos, também precisamos focalizar aquele que sofre, o vizinho, na rua, na igreja, para direcionar a eles essa palavra que o Senhor nos deu. Porque o Senhor Deus nos deu, Ele nos concedeu essa palavra para que eu saiba acudir ao enfraquecido. A nossa tendência, irmãos, é exatamente termos, muitas vezes a palavra que não é a palavra do Evangelho, a palavra de Jesus, mas é a palavra nossa, da nossa natureza violenta. Nós somos violentos, nós somos maus, nós somos grosseiros por natureza. A nossa natureza é atingir, é ferir, é maltratar. Mas o discípulo de Jesus, ele talvez nem saiba, mas a ele foi dada a palavra para socorrer, para ajudar o enfraquecido. Segunda lição: para exercermos o discipulado pleno, precisamos adquirir um instrumento que é a palavra adequada. Bom, o texto diz, pode colocar o seguinte: para que eu saiba acudir ao enfraquecido, ele faz surgir uma palavra. Essa palavra não existe naturalmente. Se a irmã Rose me visita e ora por mim e me consola, aquilo foi um recurso do Espírito Santo que deu a ela, para ela me animar. No geral, nós não temos a palavra. O profeta não tinha. Se você ler os primeiros 39 capítulos, vê que ele não tem a palavra de consolo. Não tem. O profeta Isaías não tinha a palavra de esperança. A palavra dele vai ser destruído, crianças vão morrer, velhos vão morrer, a lavoura vai ser queimada, vai haver fome. Era essa. Agora Deus falou, consolar. Consolar. Então nós precisamos tomar consciência disso. Nós não temos a palavra. A palavra restauradora é concedida pelo Espírito. Quando se diz, a pessoa fala assim, na Bíblia diz, falarão novas línguas, e que isso é uma coisa distorcida, totalmente distorcida,
Novas línguas deve incluir uma palavra bondosa. É uma novidade. Novidade. Por exemplo, uma pessoa bruta, grosseira, ela se converte e ela tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo coloca no coração dela um novo discurso. Esse discurso é o discurso que, para socorrer ao enfraquecido, o Senhor faz surgir. Seria bom a gente parar e perguntar: quando foi que o Espírito me usou para dar uma palavra de encorajamento? A gente que ouve as pessoas, o pastor e os conselheiros, na maioria das vezes a gente recebe uma pessoa destruída, sem esperança, sem alegria, e quando ela recebe a palavra de conforto, ela sai sorrindo da sala, animada por batalhar, por procurar emprego, né, para enfrentar o problema familiar, porque essa palavra surgiu. Ela não está aqui para você pegar. É da comunhão com o Espírito por meio de Jesus. Se nós vivemos uma vida assim, cada dia orarmos um pouco por alguém que sofre, eu até falei certa vez, e vou insistir nisso, que nós tenhamos cada domingo, cada culto, uma lista de sofredores. E nós então vamos orar por esses sofredores e avisar para eles que nós oramos por eles. É muito importante. Se orar, você orou por mim, mas eu não sei, é uma coisa. Agora, se você orou por mim, você me telefonou para mim dizendo, eu orei por você, é outra coisa. É outra coisa. Quando o sofredor toma conhecimento de que há uma palavra boa para ele, isso modifica totalmente e dá a ele esperança, e dá a ele lucidez para batalhar e para lutar. Por isso que a vida de oração da igreja, nesse ponto, geralmente está fraca, porque os grandes grupos de oração são focalizados para um problema qualquer, uma dificuldade qualquer de alguém, para comprar um carro novo, para arranjar emprego, para ter uma casa na praia, né, para passar no vestibular. Isso é fútil, né? Tudo fútil. As pessoas estão morrendo do mesmo jeito, estão se matando e estão se destruindo. Pois bem, aqui diz que a palavra que nós podemos usar, que o discípulo pode usar, é a palavra que Deus faz surgir em nosso coração. Se você olhar para mim um dia e dizer, o pastor Elias teve uma atitude bondosa, aquela atitude não é minha, porque eu não sou bondoso. Se você achou alguma coisa boa em mim, pode crer que aquilo surgiu da minha vida com Cristo, que precisa ser cada dia fortalecido. Então aqui diz que faz surgir. A relação com Cristo, a pregação, a oração, a comunhão com o Espírito, faz surgir na nossa mente, no nosso coração, a palavra, para socorrer o necessitado. Outra lição, a terceira, é que para exercermos o discipulado pleno, precisamos de capacitação contínua. Quer dizer, se hoje o Senhor me capacitou para consolar a Rose, não quer dizer que eu estou preparado para consolá-la amanhã ou depois da manhã. Aqui diz assim, que nós precisamos exercer esse discipulado, nós precisamos de capacitação contínua. O que diz assim? Olha bem, colocou lá, manhã após manhã, ele me desperta o ouvido para que eu escute como os discípulos. Irmãos, coisa muito interessante. Sabe por quê? Porque é muito claro. O crente é discípulo. Quando Jesus chamou aquelas pessoas, pregou o evangelho àquelas pessoas, salvou aquelas pessoas foram identificadas como discípulos. O que é um discípulo? Discípulo é alguém que está aprendendo. E onde é que alguém aprende de Jesus? Na relação com a igreja, na relação com a Bíblia, na relação com a oração. Então, manhã após manhã, do dia que nós nos convertemos
até o final da nossa vida, cada dia Deus vem a nós para ensinar essa palavra. O problema é que a gente, muitas vezes, o nosso ouvido está mudo. Ele desperta. Sabe quando ele chega para uma criança e diz: menino, olha, faz isso. O Espírito tenta fazer isso com a gente. Dá uma sacudidela. Mas nós, tão preocupados, nem percebemos que Deus está nos convocando para construir uma fala transformadora, concessora de alegria e de esperança. Então, manhã após manhã, Ele me desperta o ouvido, e é Deus quem nos desperta. O ouvido para que eu escute, como os discípulos. A maior parte dos cristãos não são discípulos de Jesus, porque o discípulo aprende todo dia. É isso. No passado, naquela cultura, havia os mestres. E as crianças, os adolescentes que iam aprender com o mestre, eles iam todo dia. Não tinha carnaval, não tinha feriado, não tinha aniversário da cidade. Cada dia, os meninos eram levados até o professor. Cada dia. Agora, um irmão que lê a Bíblia a cada semana. Outro que ouve o sermão a cada 6 meses. Né? Tá? Porque tem gente que fica 1 ano, 2 anos sem ouvir a pregação. Sem estar de acordo. Manhã após manhã, Ele me desperta o ouvido para que eu escute como os discípulos. Escutar como os discípulos é uma coisa fantástica. Não é escutar de qualquer maneira. Escutar como discípulo é o seguinte: o irmão Zé Roberto está me falando alguma coisa. Ele está me dizendo alguma coisa para que eu faça aquela coisa que ele está dizendo. Ouvir como discípulo é ouvir para praticar. Por exemplo, ele está parafusando uma peça. E ele começa a me falar sobre aquilo que ele está fazendo. Se eu ouvir como discípulo, no dia seguinte eu vou conseguir fazer, porque eu ouvi como discípulo. O discípulo é aprendiz. Em português, é que a palavra discípulo foi traduzida da língua grega, mas na nossa língua portuguesa é aprendiz. É aquele que aprende. Um aprendiz de mecânico, ele escuta para depois fazer igual, não é verdade? Um aprendiz de técnico de alguma coisa, escuta. Aprendiz de cozinha, eu quero aprender quero ser um chefe. Eu vou aprender e fazer. Aprender e fazer. É isso que é ouvir como discípulo. Agora, ouvir por ouvir, igual a gente vê um filme e acabou, isso não é como discípulo. Aqui, então, nós precisamos ouvir continuamente. A 4ª lição. Para exercermos o discipulado pleno, precisamos de submissão ao ensino. O ensino que Jesus nos traz é para nos orientar e nos tornar submissos. O texto diz o seguinte: o Senhor Deus abriu o ouvido e eu não me revoltei, não me virei para trás. Quando nós instruímos uma pessoa, como acontecia lá no nosso sítio, que eu falava para alguém: olha, faz assim, ele não fazia. Às vezes a gente fala uma coisa para uma pessoa. Aqui na igreja tinha uma pessoa assim, eu ensinava ele sobre pregação. Ele falou: eu não vou fazer assim não, eu vou fazer do jeito que eu sempre fiz, do jeito que eu sei. Se a gente aceita o Evangelho para fechar os ouvidos e fazer como a gente sempre fez, isso não é discipulado. Porque muitos cristãos vivem de tal maneira, dá a entender que eles não estão aprendendo nada. Eles não aprenderam nada. Muitos cristãos são assim. Parece que não aprenderam nada. Aqui diz que eu não me revoltei, não me virei para trás.
Quer dizer, você está falando aí, eu estou indo para cá. Muitas das vezes nós estamos assim com Deus, não é verdade, irmãos? Deus está falando para cá e a gente está indo para cá. É ou não é verdade? O que diz é que o Senhor me fala, me mostra um caminho e eu vou por outro. O profeta diz, Deus me falou no sentido de a minha palavra ser uma palavra para fortalecer o fraco. Então é essa palavra que eu vou proferir. É a fala dos instruídos, é a fala do discípulo. O discípulo tem uma fala que alguém que escute, perceba que aquela não é a fala da irmã Rosângela. Essa fala é de Jesus. É Jesus que fala isso. É Jesus que fala assim. Essa fala não é do Alex. Isso é de Jesus, a gente identifica. Se há uma palavra que veio de Deus para instruir a gente, para que nós possamos restaurar o perdido, salvar aquele que está sem Deus, se essa palavra vem, ela vem do Senhor. Aí o que acontece é que nós temos que identificar essa palavra e não sermos rebeldes. Minha mãe tinha uma expressão que dizia, quando ela falava para um filho que aquilo não fazia, minha mãe falava, eu falei para você fazer isso, falava para minha irmã, e você não fez. Ela usava a expressão, quebrar pau nos ouvidos. O ouvinte está ouvindo, pega uma vara, enfia no ouvido e quebra. Pronto. Não dá nem para tirar. Nós não somos assim com o Evangelho, não é verdade, irmã? É verdade. Agora, o verdadeiro discípulo, ele não faz isso. Ele Deus abre os meus ouvidos, ele abre os ouvidos para deixar entrar o ensino. Quantas e quantas vezes eu chamei um irmão para conversar com ele, para aconselhar, ele diz, mas eu penso de outra maneira, eu entendo de outra maneira, mas meu irmão está aqui no Evangelho, é o que Jesus falou, não, mas isso aí não tem nada a ver com o meu problema, eu vou ficar assim mesmo. Não quer, né? Bom, então, nossa resposta ao ensino, coloque aí, por favor, isso. Mestres sempre existiram. Discípulos sempre existiram. Através dos séculos, os que sabiam, os que entendiam, eram mestres. E eles juntavam pessoas para aprender. Sempre foi assim. Desde o tempo dos antigos filósofos gregos, os filósofos gregos, por exemplo, Platão, ele juntava pessoas e ele ensinava a essas pessoas. Toda vez que um mestre ensinava aos discípulos, o discípulo tinha uma resposta. Ouvir. Entender. Jesus perguntou várias vezes, vocês estão entendendo? Estão entendendo? Jesus, não é? Você leu o Evangelho, o Apocalipse, complicadíssimo o Apocalipse. E o escritor fala, entenderam? Vocês entenderam? Não é só ouvir. Porque às vezes nós nos comportamos de tal forma que dá a impressão que a gente não entendeu nada. A gente vem à igreja, a gente estuda a escola dominical, a gente ouve o sermão, depois a gente maltrata o vizinho, não entendemos nada. Maltratamos o sofredor, né? Somos grosseiros, não entendemos nada, a palavra não é entendida. Entender e assimilar. Eu posso entender, tudo bem, estou compreendendo, mas isso não é para mim. Tem gente que fala isso. Quando lá no Rio, que era muito comum, eu saí pelas ruas para evangelizar, e ainda hoje se eu faço isso, é muito comum as pessoas dizerem, não, eu já entendo isso, eu sei isso, mas isso não tem a ver com a minha vida, isso não é para mim. Né? Praticar, né? E defender. Defender a palavra do mestre. O que nosso mestre nos ensinou, a mensagem que ele passou, nós vamos defender. O meu reino não é deste mundo.
Vamos defender. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós vamos defender. Vai e não peques mais. Nós vamos defender. O discípulo defende a palavra do mestre. Certo? Quando Jesus falou, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, é uma palavra para a gente ouvir, entender, assimilar, praticar e defender. Qualquer palavra de Jesus nesse sentido. Pois bem, finalmente, para exercermos o discipulado pleno, precisamos suportar a oposição. Irmãos, os profetas, eles sempre procuraram obedecer a Deus, mas levaram pancada. Levaram pancadas. Então existe oposição àquele que quer usar essa palavra. Se você tem uma palavra para suportar o sofredor, você pode correr o risco de ser oprimido, você. E você quer consolar o triste e depois você é que fica triste. Então, o profeta fala o seguinte, preste atenção no que vamos ler. Entreguei minhas costas aos que me batiam, minhas faces aos que me arrancavam a barba. Não escondi o meu rosto diante dos ultrajes e diante dos escárnios. Eu falei para os irmãos sobre a cantiga de escárnio e maldizer. Então, eram canções que eram escritas para quem queria ofender. E é uma coisa que, naquela época, naquela sociedade ali da Península Ibérica, o nível moral era muito baixo. O linguajar era muito grosseiro. Crianças, adultos, né? Pessoas usavam um palavreado imundo. E eram usadas em relação às outras pessoas. E se usava, então, a cantiga de escárnio. Vamos cantar para denegrir a imagem do outro. Denegrir a imagem do outro. Agora, o profeta está falando de um problema que às vezes nós recuamos. Muitas vezes nós recuamos. Havia dois problemas que poderiam prejudicar a prática do discípulo de dar essa palavra que restaura a pessoa. Muitas vezes, aquele que deveria consolar era impedido por alguma coisa contra ele. O profeta menciona aquele que apanhou, aqueles que me batiam nas costas, me espancavam, e aqueles que arrancavam a minha barba. Naquela época, os homens tinham que ter a sua barba. E uma da maneira de humilhar e impedir a ação era arrancar a barba, cortar a barba de uma pessoa que sofria uma maldade, sofria um sequestro e cortavam a barba dele. Ele não podia sair na rua. No capítulo 19 de primeiro livro das Crônicas, relata que morreu o rei de Moabe. O rei Davi gostava desse rei de Moabe. E quando o rei de Moabe morreu, Davi mandou umas pessoas para levar uma mensagem de conforto para o filho. O rei morreu, meu amigo, vocês vão lá e levem as minhas condolências. Sempre levavam um presentinho, alguma coisa, e eles foram lá. Mas o filho do rei não entendeu a intenção de Davi e agrediu aqueles homens. Bateu neles e arrancou a barba deles. 10 homens, 12 mensageiros. E eles não puderam sair na rua. Porque o homem de barba arrancada, se ele saísse na rua, era como se ele estivesse nu. E o rei Davi soube e mandou um recado.
Peraí, arrancaram a barba de vocês? Tá? Escondam-se, escondam-se. Fique escondido, você está pelado, você não pode sair na rua. Então, arrancar a barba quer dizer que se arrancou a minha barba, eu não posso fazer nada, nem mesmo consolar o triste. Aí o profeta diz assim: arrancaram minha barba, dizem que eu não posso sair na rua, mas eu vou sair na rua. Eu não vou me esconder, vou procurar o sofredor e vou dizer o que Deus tem para ele. Então é uma persistência, porque às vezes nós queremos consolar alguém e há uma palavra contrária. Não é verdade? Então, no caso aqui, o profeta está falando de uma situação em que ele tem uma palavra boa, mas há opressão, há dificuldade. Deram uma surra, a gente sabe, uma pessoa que levou uma surra, está com hematoma, ele não vai andar na rua, ele fica escondido no quarto. Um homem naquela época arrancou a barba, o Davi falou: arranje um lugar, se escondam até a barba crescer. Quando a barba crescer, aí vocês venham embora. Mas não saiam na rua sem barba. Não quero isso. Isso é vergonhoso. Então, o que o profeta está dizendo é que algumas coisas poderiam até nos impedir de consolar o triste. Uma ideia, um pensamento, uma situação. E ele falou: eu não dou bola para isso. Se me arrancarem a barba, ainda assim eu vou andar na rua procurando os sofredores. Eu vou sair, vou ao vizinho, eu vou ao hospital, vou visitar. O que o profeta está dizendo é o seguinte: há situações que nos bloqueiam de consolar um sofredor. Verdade? Há situações que nos bloqueiam. E aí ele diz: eu não me submeto a qualquer coisa que me bloqueie de usar a palavra que o Senhor me deu para consolar os tristes, para animar os desanimados, para salvar os perdidos. Bem, esse tema é sobre discipulado. Por quê? Porque o profeta diz assim: o Senhor falou para mim como se fala para o discípulo, né? O Senhor me instruiu como se instrui um aprendiz. Eu aprendi de Deus como um discípulo. E o que o discípulo escuta, ele deve entender, deve assimilar, deve aceitar e deve progredir. O Senhor me conferiu a palavra dos discípulos. Então João está falando, você vai identificar a palavra de Jesus. Certo? Paulo está falando, você identifica a palavra de Jesus. Então nós somos discípulos. Às vezes não assumimos claramente a nossa posição. Agimos como se não soubéssemos o que Jesus fala. É ou não é verdade? Muitas vezes a gente age, mas você, né? A gente age como se a gente não tivesse ideia do que Jesus ensina. É isso que ele ensina. Nós precisamos ter coragem e assumir a nossa posição de discípulo. É um discipulado pleno. O verdadeiro discípulo tem uma palavra boa, de esperança, de alegria, de salvação, de amor, de bondade. Essa é a palavra. O Senhor Deus me ensina, como ensinando a um discípulo. Eu sou discípulo e vou aprender como discípulo e vou praticar como discípulo. E o Espírito Santo que habita em nós ilumina a nossa mente e os nossos corações. Que o Senhor abençoe a todos nós e que tenhamos essa alegria que o profeta teve. O que ele escutou? Consolar. Consolar.